Um jovem casal instalou em sua casa uma ducha elétrica moderna de 7.700 watts, 220 volts. No entanto, os jovens verificaram, desiludidos, que toda vez que ligavam a ducha na potência máxima, desarmava-se o disjuntor, o que equivale a queimar o fusível de antigamente. E a fantástica ducha moderna deixava de aquecer. Pretendiam até recolocar no lugar o velho chuveiro elétrico de 3.300 watts e 220 volts, que nunca falhou. Felizmente, um amigo, físico naturalmente, os socorreu. Substituiu o velho disjuntor por outro, de maneira que a ducha funcionasse normalmente. A partir desses dados, assinale a única alternativa que descreve corretamente a possível troca efetuada pelo amigo. Todas as alternativas dizem que ele substituiu o velho disjuntor por um disjuntor novo. O que diferencia os disjuntores é a quantidade de amperes, ou seja, a intensidade máxima de corrente que eles suportam. Ora, primeira coisa que a gente precisa discutir. Todo aparelho elétrico, como um chuveiro elétrico também, tem uma corrente máxima para o ótimo funcionamento dele. Se essa corrente é superada em muito, o aquecimento causado no aparelho é tamanho que o aparelho pode acabar queimando irreversivelmente. Pense então na quantidade de aparelhos que você tem em casa. Nas lâmpadas, no liquidificador, um ventilador, a TV, um aparelho de som, um computador, o carregador do celular quando a bateria está sendo recarregada. Imagine então a quantidade de aparelhos diferentes ligados à mesma rede, com diferentes intensidades máximas de corrente. Se por acaso houver uma oscilação na tensão e a corrente superar o valor máximo em um dos aparelhos, esses aparelhos podem acabar sendo queimados. Então é por isso que na entrada do circuito elétrico da casa, ou seja, o primeiro elemento que vai ser percorrido pela corrente elétrica que vem da rede, né, dos fios dos postes lá de fora, antes de passar por qualquer aparelho eletrodoméstico, é exatamente um elemento de proteção. Antigamente era um fusível. Fusível vem de fusão. Fusão é que derrete. Então, os fusíveis eram pedaços de metal programados para suportarem o calor correspondente ao efeito Joule de uma determinada corrente, que era dimensionado de acordo com o circuito de cada casa. Se houvesse uma oscilação de voltagem na rede de distribuição de energia elétrica e chegasse na casa, ou seja, atingisse o fusível, uma corrente maior do que aquela para que ele foi projetado, o calor gerado era suficiente para fundir esse filamento. Então, abria o circuito. É como se você passasse um alicate no fio. A corrente não passava dali e os aparelhos ficavam protegidos. Depois de normalizada a situação, você tinha que tirar o fusível do lugar e substituir por um novo. Com o tempo e a modernidade, hoje o que é que nós temos em casa? O que muitos de nós chamamos chave geral, que é aquela tomada preta do botão que faz treco, treco, que tem duas posições que pode ficar ligado para cima ou para baixo, às vezes ele é deitado para um lado e para o outro. E não sei se já aconteceu na tua casa, na minha já aconteceu. Uma vez eu fui colocar o carregador do celular na tomada e deu um papoco, como a gente fala. E apagou tudo na sala. E eu ouvi um estalo lá na cozinha. Na cozinha, onde fica na parede o conjunto de vários disjuntores desse. São várias chaves gerais na casa em que eu morava. Porque tinha uma chave geral para a cozinha, uma chave geral para a sala, uma chave geral para a parte dos quartos, que é para dividir o circuito elétrico. Vamos supor que você precisa fazer um trabalho qualquer na sala, para proteção do eletricista, você tem que desligar a chave geral. Mas aí você não vai desligar da casa inteira, já que ele está trabalhando só num compartimento. Então pode acontecer, não sei como que é onde você mora, mas onde eu morava tinha várias chaves gerais. De fato, quando eu fui olhar no quadro, todas estavam em posição normal. Só a da sala, aquela onde estava a tomada que deu o papoco, essa tinha desligado. Então, o disjuntor é um fusível moderno. Quando a corrente que passa por ele é mais alta do que aquela para a qual ele foi projetado, ele não se parte, ele não se funde. É uma chave eletromagnética que simplesmente desliga. Quando a corrente volta ao normal, ele é religado.
Então é disso que fala a questão. Agora vamos partir para a parte dos cálculos. Olho na tela. O chuveiro antigo, o velho chuveiro, funcionava com uma potência de 3.300 watts. Isso quando estava ligado na tomada com uma DDP de 220 volts. Ora, quando se fala potência elétrica, nós temos 3 maneiras de calcular a potência elétrica. É preciso sempre lembrar as 3. Potência pode ser U vezes I. Potência pode ser R vezes I ao quadrado. E potência elétrica também pode ser U ao quadrado sobre R. Você precisa sempre decidir, na questão que se vai resolver, qual delas é adequada. Ora, nessa questão, foi dado o valor da potência, foi dado o valor da DDP, e eu quero descobrir a intensidade máxima de corrente que o disjuntor, o fusível, vai ter que suportar. Então, observe nesse caso que, para uma potência de 3.300 watts, ligada a uma tomada cuja DDP seja de 220 volts, isso me daria uma intensidade de corrente que seria 3.300 dividido por 220. Parece uma conta simples. Esse zero, tira esse daqui. Se nós dividirmos 22 por 11, fica 2. 330 dividido pelo mesmo 11, fica 30. E 30 dividido por 2 significa uma corrente de 15 amperes. Ou seja, essa é a intensidade da corrente, ou era, para o velho chuveiro. Repare que um fusível ou um disjuntor, para proteger esse aparelho, ele precisa funcionar com uma corrente na casa desses 15 amperes. Agora, quando se fala da moderna ducha elétrica, observe que a potência é muito maior. Óbvio, funcionando com a mesma DDP, porque não deve ter sido modificada a tomada da casa. Se potência é DDP vezes corrente, então no caso de uma potência de 7.700 watts, para a mesma de DDP de 220 volts, qual a intensidade da corrente elétrica no funcionamento dessa ducha tão moderna? 7.700 watts dividido por 220. Mais uma vez, uma conta simples. Esse zero tira esse. 22 dividido por 11, 2. E 770 dividido pelo mesmo 11 vai dar 70. O que seria, então, uma corrente de 35 amperes. Então, observe. Por que o jovem casal citado no texto estava com problema quando trocou o chuveiro por um chuveiro novo? O raciocínio é: eu quero um chuveiro elétrico para quando for na época que tiver mais frio, eu posso acionar o chuveiro elétrico. A resistência do chuveiro transforma a energia elétrica em energia térmica, aquece a água e eu tenho conforto térmico mesmo na época do inverno. Agora, o meu chuveiro já não é tão potente, ou seja, ele não gera tanto calor, então ele não aquece tanto a água. Vou trocar um de 3.300 por um de 7.700 watts. Aumentando a potência do chuveiro, a intenção é aumentar a quantidade de calor e deixar a água mais quentinha. Mas aí o que é que você precisa pensar? Quando faz essa troca, você antes tinha uma corrente de 15 amperes sendo exigida no circuito e agora vai para 35. Ora, não se pode esquecer que numa casa existe um elemento de proteção, o disjuntor. Se ele foi projetado para suportar uma corrente na casa dos 15 amperes, na hora que a corrente exigida for de 35 amperes, o disjuntor vai disparar e acaba que o chuveiro não funciona. Agora, o defeito é no chuveiro? Não. O defeito é no disjuntor? Também não. Os dois estão cumprindo seus papéis. É uma questão de dimensionamento. Então, se eu troco o chuveiro e daí vou exigir uma maior intensidade de corrente, eu também vou precisar de um disjuntor que responda. Procurando então agora a alternativa correta, dá uma olhada no texto. Sendo assim, pode-se dizer que foi trocado
o disjuntor velho por um disjuntor novo. Observe que se o disjuntor velho, o velho disjuntor, ele precisava suportar uma corrente na casa dos 15 amperes, enquanto que o novo disjuntor vai precisar suportar uma corrente na casa dos 40 amperes, então nós teríamos, de acordo com as alternativas mostradas, que responder a alternativa B de bola. Um velho disjuntor com uma corrente de até 20 amperes por um novo disjuntor numa corrente de até 40 amperes. Observe o seguinte, se você coloca um disjuntor, por exemplo, de 10 amperes para uma corrente de 15, certamente ele vai disparar. Assim como, se você colocar um disjuntor de 20 ou de 30 amperes para uma corrente de 35 amperes, certamente ele também iria disparar. Então, a gente teria que, de fato, marcar como resposta correta a alternativa B de bola. E fica o lembrete. É sempre importante ficar ligado que na sua casa, para proteção dos aparelhos, é sempre necessário que se faça o dimensionamento do circuito. Uma recomendação básica que é importante. Às vezes no quarto você só tem uma tomada e aí sempre se tem várias coisas para ligar. Você quer ligar a TV, o som e o ventilador. E então é muito comum o uso de T, aqueles conectores que chama de Benjamin, porque aí você transforma uma tomada em 3. Agora é necessário que haja cuidado. Quando você coloca um aparelho funcionando na tomada, um aparelho tem uma certa potência e exige uma certa corrente da rede. 3 aparelhos são 3 potências, são 3 correntes. É preciso lembrar que a energia se transforma. Quanto mais corrente elétrica, mais energia elétrica. Quanto mais energia elétrica, mais calor é gerado. E calor misturado com aparelhos elétricos sempre pode gerar um superaquecimento, sempre pode produzir um incêndio. Então é preciso tomar cuidado.